Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro e Definitiva Companhia de Teatro, através do edital Retomada Cultural RJ2, apresentam Realização Definitiva Companhia de Teatro. Direção de produção Tendendê. Produção audiovisual Coité Produção Audiovisual. Patrocínio Secretaria de Cultura e Economia Criativa, Governo do Estado do Rio de Janeiro. Diretor da Definitiva Companhia de Teatro. A gente está fazendo 15 anos. Provisória. Um desejo comum. De Calabar. Música. Deus e o Diabo na Terra do Sol. Nossos muitos e muitos encontros. Na Hora da Estrela. No Calabar em Concerto. Uma política. Identidade. O Som e a Fúria. Processo de criação. Uma resposta à A pandemia. gente precisa retomar o bem negócio. Exercício de atuação número 1, princípio da incerteza. Sobre fundo preto em letras brancas, percurso do gesto. Processo de criação do exercício de atuação número 1, princípio da incerteza. Mão escreve em uma caderneta. Um homem de cabelos e barba pretos olha para a frente. Celo e Johnny, tudo bem, meus amores? Tô mandando essa mensagem assim, igualzinha, pros dois, pra cutucá-los. Ele fala sentado em uma plateia ao lado de uma parede preta. Comecei a ver um vídeo em que fazia-se um comentário político e nesse comentário o comentarista, que era o jornalista Reinaldo Azevedo, fazia uma tradução daquele momento a partir de um trecho do livro Esaú e Jacó, do Machado de Assis, que é um livro que eu li na escola e que não tinha nenhuma memória. Voltei a esse livro e como acabou ficando num dos áudios que acontecem durante a peça, achei o livro sem graça. Achei o livro bem, na expressão que eu uso no áudio, bem sem graça, bem picolé de chuchu. Mas ele tem uma importância, que ele coloca ali uma discussão política importante ao momento, que era monarquia versus república, a partir do confronto de dois irmãos, Pedro e Paulo, gêmeos, que receberam a análise mística de uma cigana de que eles seriam inimigos íntimos porque teriam brigado no ventre da mãe. E aí, nesse livro, o Machado recupera um personagem importante da literatura dele, que é o Aires, e aí o Aires é quem faz uma relação desses dois irmãos com o Esaú e Jacó da Bíblia, que também são dois irmãos que, teoricamente, brigaram no ventre da mãe, um nasce puxando a perna do outro, e foram inimigos íntimos em disputa por território e por poder a vida inteira. E aí isso levantou para mim algumas questões políticas que me fizeram propor uma caminhada artística para os meninos. Essas questões eram sobre igualdade, sobre a possibilidade de existir uma igualdade diante de uma realidade histórica que diz que a partir de determinado momento, dois sujeitos, por exemplo, né, os gêmeos, concebidos no mesmo momento, do mesmo gesto, nascidos, gerados no mesmo ambiente, pela mesma mãe, com os mesmos alimentos, ouvindo as mesmas coisas, nas mesmas condições, ou seja, biologicamente iguais, né? Existe um momento, que é o momento do nascimento, em que socialmente ele passa a ter um valor diferente do outro. Então, essa era a primeira discussão que me aparecia. É possível? A igualdade é possível? Essa era a primeira pergunta que ficou para mim daquela leitura. Quando o Jeff chamou o João, eu acho que havia uma ansiedade por algo nesse sentido já, porque, né, a gente queria ver algo novo, estava ansioso por causa do tempo de pandemia. Então, quando veio o convite, foi maravilhoso. A pesquisa de linguagem que a gente vem desenvolvendo com toda a companhia acaba demandando da presença de todo mundo. E aí, nesse momento em que era impossível, inclusive, a presença, pareceu possível dar lugar a esse acontecimento, a essa outra pesquisa, que era uma pesquisa mais voltada para as atuações, mais voltada para a elaboração das ferramentas dos atores. O exercício, ele vem para poder contemplar um pouco um passo na nossa trajetória da companhia, onde a gente agora
investiga de um modo mais verticalizado uma atuação de cada um desses indivíduos que compõem o coletivo, mas, de certa maneira, também é uma reverberação de todos nesse processo que são dois. Todos falam individualmente da plateia de um teatro. Agora, uma mulher de cabelos grisalhos curtos e com óculos de grau. Meu primeiro trabalho com eles foi O Som e a Fúria, o estudo sobre o trágico. E foi um trabalho que foi projetado para ser feito em 8 meses e foi feito em 2 meses. Eu fiquei com aquela falta de sala de ensaio, né? Que foi um espaço que eu pouco frequentei, na verdade, no processo anterior. Eu trabalhava muito em casa. E aí brinquei, na época, com a definitiva, dizendo, poxa, vocês me obrigaram a casar sem nem namorar, então estão me devendo um namoro. E foi, assim, nossa, muito melhor do que eu podia imaginar, porque foi 1 ano e meio. E aí foi 1 ano e meio de, na maior parte do tempo, né, um encontro semanal. Reunidos em uma sala. No primeiro ano, mais ou menos, né? Então, entre um ensaio e outro, havia um tempo de reflexão, de elaboração daquilo que tinha sido criado e também, de uma certa forma, fazia com que cada ensaio fosse um tiro, uma aposta em alguma coisa. E no ensaio seguinte, a gente já apostava em outra coisa. Atores ensaiam, a mulher acompanha. Começamos com Esaú e Jacó. Imediatamente ali, acho que ainda naquela primeira semana, eu já me lembrei de alguns outros materiais que tinham a gemelaridade como assunto. Me lembrei e coloquei na roda um livro do Walter Ugumãe, coloquei o Caim, do Saramago, coloquei o Dois Irmãos, do Milton Ratum, tudo isso como proposições de materiais. E pedi para que os meninos, marquei um encontro daqui 2 semanas via Zoom e pedi para que os meninos, cada um deles escolhesse o material, alguns filmes, 2 documentários eu acho, pedi que cada um deles escolhesse o material que mais lhe tocasse ou que lhe sugerisse e que apresentasse como uma aula para os outros. Marcelo escolheu Caim, João escolheu um filme chamado Diga Quem Sou, e já nesse encontro, quando o Marcelo está apresentando ali, dando a sua aula sobre o livro do Saramago, ele solta uma frase, ele diz assim, eu sempre tive um pouco de medo de ser Caim. E aí eu lancei isso e isso virou uma provocação, sabe? Eu falei, então eu tinha... Falando sobre o livro, eu lancei na sala de ensaio, na sala online de ensaio, eu lanço, eu tinha medo de ser Caim. Pronto, isso virou uma provocação para um próximo trabalho. E uma coisa ia puxando a outra. Em uma sala de ensaio. Então, o que seria um ator neutro? Ou um corpo neutro? Eu encontrei eles no momento em que os ensaios e os trabalhos criativos estavam saindo do online e voltando e entrando de volta no Uma presencial. moça de cabelos castanhos. Então, eu levei primeiro como um exercício, um pedaço da coreografia, um pedaço do que tem no espetáculo. E eu tentei levar também a sequência de movimentos bem ampla para eles, se eles quisessem dançar aquilo, se eles quisessem gestualizar, se eles quisessem interpretar de diversas formas, se eles quisessem colocar uma coisa dramática, se eles quisessem colocar uma coisa bem marcadinha, se eles quisessem fazer... Tentei deixar o máximo em aberto, até porque naquele momento ainda não tinha o espetáculo, tinha a proposta, que ainda era a proposta dos Gêmeos. E aí chegou o momento, temos uma pauta. Temos uma pauta implica em necessariamente ter uma forma, um resultado para mostrar, que não precisa necessariamente ser uma peça. Na sala de ensaio. A gente não tem uma peça. Mas a gente vai dar pistas para vocês e talvez no final vocês até achem um sentido único para isso aqui que a gente está fazendo, que é menos uma peça e é mais uma proposição de exercício para a gente que faz e para vocês
estão jogando com a gente. Então a gente começou a enveredar por uns caminhos. A Rosiane tinha escrito uma cena de dois irmãos que se conheciam adultos. Então tá, então vamos tentar construir o que a gente tem a partir desse princípio. E aí chegava em determinado momento que a gente não tinha mais material para ir por esse caminho. Tá, então eles sempre foram irmãos, nasceram, e aí 3 cenas a gente tinha, e não tinha mais material. Enfim, a gente achou que ia ter essa peça aqui, a gente ficou insistindo ali um tempo e a gente entendeu que não era disso que o processo estava falando. Que o processo estava falando sobre disputa sobre uma disputa de poder, sobre uma disputa de lugar de fala, mas também sobre um processo de construção teatral. No palco, um ator calvo de cabelos e barba pretos e sem camisa segura um espelho retangular em pé e o abraça. Ele fala da plateia. Eu acho que o exercício de atuação, ele é uma loucura do Jefferson, no lugar de falar assim, quer saber de uma coisa? Aquilo que a gente vem conversando, desde 2008, sobre ator, sobre atuação, esquece! Tô brincando nesse lugar do esquece, porque é lindo nos ver descobrindo a potencialidade que é a atuação. E é lindo ver o Jefferson se desnudando de tudo que ele conquistou enquanto diretor. Então, é um processo onde a dificuldade dele responde o se jogar no desconhecido. O que a gente faz é um exercício de atuação. Foi proposto para ser isso. A minha maior dificuldade, e é até hoje, a primeira delas, eu ainda não vou falar da grande, vou falar da pequena. A pequena é como é que fala com o ator. Eu sou ator, mas um vocabulário que funciona para mim não necessariamente funciona para o João, para o Marcelo, para a Lives, para a Tamires, porque são outros sujeitos. Então, enquanto propondo um exercício de atuação, o meu exercício de direção era como é que dialoga, como é que constrói esse diálogo. Isso é maravilhoso, é encantador, é difícil conseguir, faço ideia. Acho que não, porque existem determinadas coisas que estão no espetáculo como estão e que não é como eu enxergo, como eu visualizei. E aí vem a minha segunda dificuldade, que essa é a grande, que é entender que o exercício é deles e que eu preciso servir às ferramentas e ao processo de construção deles. E aí eu fui comemorar com ela que eu tinha tirado uma nota boa em inglês. E eu cheguei todo feliz, porque eu sou péssimo em inglês, tem bloqueio. Eu acho que a gente brincou com esse lugar de tomar a vida, a memória, as histórias individuais como fonte, mas sem entrar no campo do constrangimento, né? sem entrar num lugar em que a gente mesmo ficasse confuso. Eu acho que a gente lidou com a não ficção dentro da sala de ensaio, né? Com a consciência de que aquilo estava sendo tomado para um objetivo estético. E acho que foi prazeroso, principalmente do ponto de vista do ator, né? Dos dois atores, de jogar ali com as suas histórias e as suas memórias e serem eles, mas ao mesmo tempo estarem dentro de
emoldurados, né, pelo ato teatral. Acho que isso dá uma certa segurança, porque, no fundo, só nós sabemos o que é ficção e o que não é. Tenho a sensação, né, porque eu não posso garantir, mas é sempre uma suposição, de que o mais interessante desse modo como se trabalhou aqui essa fronteira entre realidade e ficção é estar num plano bem próximo ao plano do espectador. E para eu te responder assim, quando é que eu entendi a peça que eu estava fazendo, quando é que eu olhei para a peça e falei, entendi isso aqui, talvez até depois do contato com o público seja o momento que a gente entende de fato o que está acontecendo, né? Como manifestação. Cartaz da peça Princípio da Incerteza, exercício de atuação número 1, com João Vitor Novaes e Marcelo de Paula. Dramaturgia Rosiane Trota, direção Jefferson Almeida. A entrada do Teatro Rogério Cardoso. Técnicos trabalham. O público entra em uma sala com paredes pretas e refletores no teto. Sentam em cadeiras. O que a gente está fazendo aqui nesse palco é sobre a constante dualidade entre o ator e o artista. O ator que quer ser projetado e o artista que está vivendo o cotidiano. Então, para mim, esse espetáculo, ele vai falar, ele vai tensionar e ele vai problematizar exatamente esse lugar. Eu enxerguei dentro daquela estrutura que já tinha uma linguagem definida nessa relação de a cena que não é uma cena, mas que é uma cena, mas que está trazendo essa ficção baseada na realidade e uma realidade ficcional. Enfim, todo esse paradoxo que a peça promove me fez enxergar na atuação dos meninos que eles precisavam e que eles estavam apontando para uma atuação e uma teatralidade, mas também dentro desse paradoxo entre o que está acontecendo ali. É teatro ou eles estão... Teatro no sentido da relação, da construção de uma persona que está em cena, ou não, ou são duas ações contínuas sem essa importância teatralizada da ação. Foi um trabalho de menos composição e mais diluição da teatralidade para encontrar essa outra camada que existe no espetáculo. E esse jogo de não transitar entre uma sensação e outra, e sim quebrar uma sensação para outra. Porque o espetáculo tem esse jogo, né? Aqui você quebra. O homem que fala tem cabelos castanhos e barba grisalha. Agora, uma mulher de cabelos castanhos longos. Eu trabalho há 15 anos, né? Acho que aproximadamente, que o primeiro projeto eu não participei, que foi Calabar. Uma companhia que, eu costumo dizer que eu estou em casa. É uma das companhias que eu mais gosto de estar, porque me sinto em casa, acolhida. Então, isso facilita toda uma estruturação de composição visual. Então, havia a condição muito explícita do jogo, do real e do fictício, da aproximação dos dois atores, que são muito distintos entre si, na forma de atuarem, né, na forma de ser, e havia necessidade da aproximação deles, né, como um duplo. E basicamente a proposta seria a base de um figurino de ensaio, com uma mobilidade de ensaio e com uma veracidade, né, uma condição crível para uma roupagem, né, uma indumentária de ensaio. A iluminação do espetáculo, na verdade, é enfim, né, muito difícil a gente usar adjetivos como simples ou complexo, pouco ou muito, né, para falar de qualquer área artística, né, o que é simples, o que é complexo, mas a gente acabou chegando num formato para a iluminação do espetáculo com uma quantidade de equipamentos bastante reduzida, porque a gente tinha entendido que a gente, para além, enfim, né, de limites orçamentários que existem, são reais, né, a gente tinha entendido que o espetáculo, de fato, chamava, né, convidava
a gente para uma dimensão do jogo, e que não havia uma demanda ali de sala de ensaio para nenhum efeito muito específico ou complexo de iluminação, e que, que a gente não contasse com uma... Ficaria fora da poética do espetáculo se a gente contasse com um rider de luz muito robusto, porque a cena é justamente sobre esse esvaziamento, né, de elenco, de cenário, de finalização de cena, de processo, né? A gente não tem uma peça, então por que a gente tem uma luz, né? Então, a gente está no ponto de interseção, a gente precisa fazer uma escolha. A gente começou com 2 momentos de trilha, de música, né? A princípio a gente teria música em 2 momentos da peça, e um deles a gente já tinha essa canção que o Marcelo fez para o espetáculo. Ele fez durante o processo dos ensaios, e produzimos uma gravação com a Paulinha, com a Paula Scholl, e também seguindo um pouco essa ideia de que todos os integrantes da companhia de alguma forma estariam em cena, ou estariam pelo menos presentes de alguma forma. A Paulinha entrou com essa voz, né, cantando essa canção do Marcelo para a trilha. E de repente eram 2. No palco, João e Marcelo estão abraçados. Aos poucos, Marcelo vai ao chão. João olha para a frente. Mesmo som, sem contradições. João puxa. De pai e mãe, o mesmo pão. Marcelo passa o braço às costas de João, que inclina o tronco e retorna. João gira sob a mão de Marcelo. Eles grudam as costas e João ergue Marcelo. Primeira diferença surge. Frente a frente, se encaram. Comemorar 15 anos, que é um tempo, com esta realização, para mim, é simbólico de uma trajetória que vem do que há de mais formalista, que é o teatro musical, percorre o percurso que percorremos e chega até esse momento em que a gente faz uma coisa que não cabe exatamente nos gêneros pré-estabelecidos, enfim, que talvez seja, a gente está entendendo chamado de desmontagem, o que é um desrespeito à própria desmontagem, porque para desmontar precisa montar antes. Como é que a gente está montando uma desmontagem? É porque, assim, eu não consigo ver a peça sem um olhar que vê, que atravessa, né, assim, que vê, né, não adianta, a gente é absolutamente envolvido, tava todo mundo aqui de mãozinha dada, nervosinho durante a estreia, né, a gente tá dentro, apesar de não tá. Então, é esquisito falar do que é a peça quando você não tá fazendo a peça, apesar de estar fazendo a peça. Mas é uma peça sobre relação, disputa e irmandades possíveis, né? Que não só uma irmandade de sangue, mas irmandades. E a definitiva também. Eu me conheço como ator trabalhando em companhia. Então, não ter a companhia em cena é um desafio muito grande para mim, desde sempre. Num dos ensaios existia a gente estava discutindo esse tensionamento entre a presença e a não presença dos integrantes da definitiva, né? Isso é um dos motes da peça, né? A nossa ausência, que na verdade ela é uma realidade, mas ela também é uma ficção, né? Estamos todos ali, mas não estamos. Isso em algum momento para eles foi de fato talvez uma questão, e isso entrou na peça. Então nessa discussão a gente entendeu que a gente faria essa integração das pessoas que não estão em cena, revelando um pouco, na verdade, né, que a gente está nesse entorno, né? Então eu estou na cabine, mas eu faço uma cena junto com os meninos. Foi muito engraçado ver, né, tá ali e ver o resultado do trabalho dos dois e não estar presente, né? Claro, ser mencionada a todo momento, né? Mas não estar ali em cena. Então, todo ensaio que eu acompanhei, quando eu vejo o espetáculo, eu tenho vontade de gritar e falar, eu tô aqui, e entrar em cena. Para mim foi um prazer participar da forma remota, né, do processo, no princípio da incerteza. De alguma forma eu estava presente com a minha voz, com a minha resposta na videochamada, e me sentia parte do todo, como sempre me sinto parte do todo. Existe um pensamento clássico sobre teatro, que teatro é uma prática coletiva, né? E é uma prática coletiva que se dá no encontro.
seja no encontro das pessoas que fazem, seja do encontro disso que essas pessoas preparam com as outras pessoas, né? O teatro é esse instante. A gente acaba nomeando a prática que a gente faz também de teatro por falta de alguma coisa, de um nome que dê conta disso, né? Mas o teatro, efetivamente, é esse encontro, é esse instante. Esse pensamento se coaduna com um pensamento de um pedagogo russo, o Yuri Alstitz. Ele tem um livro lindo chamado Teatro Sem Diretor, em que ele fala que uma companhia é um instante, que a companhia é um momento, é uma ação, é alguma coisa em que você, vendo aquilo, você entende o que é. O que me faz refletir que uma companhia como a gente entende, né, que é um coletivo de pessoas, é um coletivo de pessoas que está ali buscando esse instante. Então existe um desejo comum, e esse desejo comum organiza um pensamento, uma prática que é comunitária. Então, nesse sentido, uma companhia é uma comunidade, né, no sentido de que ela se organiza prática e filosoficamente em torno de um desejo e constrói caminhos e possibilidades para chegar àquele desejo. João fala da plateia. Tem um momento da dramaturgia que o Marcelo fala que quem anda em bando não se perde. E é muito lindo, porque cada movimento de cena que a gente foi criando ao longo do processo reverberava de alguma maneira pela inquietação que algum membro da companhia havia provocado na gente ao longo do nosso percurso. É muito louco. No dia da estreia, eu fiz um post que eu dizia que era uma sensação muito esquisita de que meu coração ia estrear, mas eu não estava em cena. A mulher com João que chora. Esse exercício de atuação é quase que um compromisso comigo num lugar de calma. Você não precisa ser perfeito. A imperfeição pode ser bonita também. O exercício de atuação me transforma todos os dias quando eu entro para poder fazer o espetáculo. É quase que Lágrimas escorrem pelo rosto dele. Um acordo de falar assim, deixa o Joãozinho existir sem barreiras, sabe? É quase que um lugar de olhar e falar assim, o que são 15 anos perto do que está acontecendo agora? Ele sorri. Ver o Marcelo e ver o João em cena é certamente ver a nossa história assim, em cena. De novo, citando o gesto inacabado, nós somos um gesto inacabado, nós estamos ainda no percurso do gesto e, como eu percebo o nosso caminho, é mais sobre destruir muros do que sobre construir muros. Punhos batem no chão. Sobre fundo preto em letras brancas, percurso do gesto, processo de criação do exercício de atuação número 1, princípio da incerteza. Créditos sobem. Produção audiovisual, Coité Audiovisual. Roteiro, Lives. Direção de fotografia e edição, Paula Diniz. Exercício de atuação número 1, princípio da incerteza. Dramaturgia, Rosiane Trota. Direção, Jefferson Almeida. Elenco, João Vitor Novaes e Marcelo de Paula. Demais créditos sobem. Fizeram as pazes.